aplaudindo ao Senhor. Uhul! Ô, glória. Boa noite a todos. Quantos estão felizes por estar nesse lugar? Diga amém. Casa linda, lotada, cheia de gente bonita. E chegou um gordinho simpático para ajudar você. Já comi todos os lanches que tinha lá na sala do pastor. Aleluia. Vocês estão bem? Quantos já foram impactados por Jesus aí? Então ainda tem mais, sabe por quê? Porque todos os dias Deus tem mais para nós. Quero cumprimentar o pastor Lucas, a pastora Bruna, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui servindo vocês. E eu prometo, quero fazer uma promessa aqui, eu não sou político. Eu quero ir embora daqui hoje vazio, porque eu quero despejar tudo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para vocês nessa noite. Amém? Quero sair daqui até 10 quilos mais magro, porque eu vou despejar bastante em nome de Jesus. Amém? Quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 5, a partir do verso 6. O tema da palavra de hoje é a guerra pelos poços, ok? Não tem nada a ver com a guerra que está acontecendo lá no leste europeu, mas hoje eu quero mostrar para você que você também está em guerra. Então, abra sua Bíblia aí em Juízes capítulo 5, versículo 6, que diz o texto assim, ó: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinha desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos, assentam-se em ricos tapetes, que caminham pelas estradas, considerem mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que vai fazer você se preocupar um pouco mais com aquilo que você carrega e com aquilo que alimenta você para a sua caminhada. A situação de Israel aqui nesse texto, esse texto na verdade era uma exclamação de Débora, mas tudo já tinha ocorrido no capítulo 4. Israel estava numa miséria desgraçada. Israel estava sitiada pelos cananeus, liderada pelo rei Jabim. Os soldados de Israel não tinham mais espadas, não tinham mais lanças. E durante 20 anos, o povo de Israel estava sendo oprimido pelos cananeus. As estradas de Israel estavam sitiadas com ladrões, assaltantes, estupradores, e o povo de Israel não conseguia mais andar pelas estradas normais, e eles tinham que desviar o seu caminho por becos, por vielas, por desertos, por lugares perigosos para chegar no seu destino. Eles estavam numa miséria e num opróbrio violento, o povo passando necessidade. E sabe por quê? Pergunta para o seu amigo do lado aí, para a sua amiga, você sabe por quê? Porque eles perderam Deus de vista, eles perderam a visão no Senhor. E quando nós perdemos a nossa visão, quando nós perdemos o nosso foco, daquele que pode mudar todas as situações, daquele que pode trazer uma nova história para a nossa vida,
nós ficamos sem destino, porque quem não tem visão não tem destino. E quem não tem destino, qualquer caminho serve. O que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus quer direcionar você, Deus quer construir algo novo na sua vida, algo duradouro, algo que vai ser permanente, mas você precisa restaurar, você precisa resolver tudo aquilo que ainda não está resolvido na sua vida. O Jabim, que era o rei cananeu, ele tinha escravizado praticamente o povo de Israel. Seu comandante, Císera, um homem muito violento, muito voraz, ele matava os israelenses, estuprava as meninas, as filhas dos israelenses, por qualquer motivo. Eles não tinham mais, o povo de Israel não tinha mais um rei que apontasse o caminho, que direcionasse. Tendo uma coisa aqui nessa noite, quando nós temos um líder que nos direciona, nós andamos com muito mais facilidade pelo caminho. Quando nós temos uma pessoa que nos direciona, nós não estamos mais perdidos. Mas o povo de Israel não tinha mais um líder que fizesse isso, não tinha mais um rei que buscasse ao Senhor para que o povo de Israel tivesse um destino correto. Até que Deus levanta uma mulher, uma juíza chamada Débora, e essa mulher, ela se indigna com tudo aquilo que está acontecendo, e ela começa, com as suas próprias forças, tentar mudar essa situação. E ela vai atrás de Baraque, que era o líder dos soldados de Israel, e ela pede para que Baraque levante 10.000 soldados, mas para você ter uma ideia da desigualdade do povo de Israel para o povo cananeu, só de carros de ferro, os cananeus tinham 900 carros de ferro, e o exército de Israel não tinha nem espada e nem lança. Muito pouco armamento bélico. Imagina que é a mesma briga que está acontecendo lá de Rússia e Ucrânia, em que um país desse tamaninho está tentando, com todas as forças, segurar um país gigantesco, para que ele não se subjugue àquele país. Entenda uma coisa, nós precisamos estar armados, nós precisamos estar prontos, porque todo dia nós temos lutas a travar. Todos os dias nós temos situações que faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. E o povo de Israel, ele não estava preparado para a guerra. O povo de Israel não estava pronto para lutar. E mais, os poços de Israel estavam todos entulhados. Sabe o que significa um poço entulhado? A água é vital para todo ser humano. E o controle dos poços de Israel estava com os cananeus. Eles tinham entulhado os poços e a água para a subsistência de Israel estava na mão dos cananeus. E quando Débora se levanta, a primeira coisa que ela faz é tentar desentulhar os poços, e ela com as suas próprias mãos começa a desentulhar os poços para trazer de volta a vida para o povo de Israel, porque a água é vida. E a partir dali, ela começa a mostrar para o povo de Israel que tinha uma possibilidade, que tinha uma chance. O retrato de Israel talvez seja o mesmo retrato de muitos que estão aqui nessa noite. Talvez você veio para essa conferência buscando uma nova história realmente. Talvez você deixou um conflito violento lá na sua casa, com a sua família, ou com alguém que você conhece, deixou alguém enfermo lá na sua casa, deixou alguém lá na sua casa passando por dificuldades, e você está enfrentando uma guerra pessoal, seja espiritual, ou enfermidade, ou problema na parte sentimental, eu não sei, mas talvez você veio para esse lugar hoje, precisando de uma nova história, precisando desentulhar algum poço da sua vida,
que está entulhado e você não está conseguindo se alimentar dele mais, e você está tendo dificuldades. Mas eu quero que você continue comigo aqui. Quem está comigo diz amém. A obra do Senhor só avança de acordo com a revelação divina. O povo de Israel estava sem revelação, sabe por quê? Porque o seu líder não tinha mais conexão com Deus. Quando nós temos um líder que tem conexão com Deus, nós podemos saber qual é o direcionamento de Deus para o nosso destino. Agora, quando a gente está à mercê do destino, nós não temos direção mais correta, e muitas vezes a gente vê perdido, sem saber para onde ir e o que fazer. E era o que o povo de Israel estava sem destino. Se não houver uma direção com prioridades claras e pessoas determinadas a proteger o que é inegociável, o povo se desvia, corrompe e perece. Nós precisamos ter direções claras, nós precisamos ter claro qual é o nosso propósito, porque daí nós vamos passar por qualquer processo, sem que o processo nos leve à derrota. O povo de Israel estava prestes a passar por um processo que, humanamente falando, eles não tinham condições de resolver. Humanamente falando, o povo de Israel não ia conseguir vencer os cananeus. Talvez a situação que você está enfrentando é uma situação que está fugindo do seu controle. Quem aqui nessa noite está passando por uma situação que está fugindo do seu controle e precisa de uma intervenção divina nessa noite? Tem alguém aqui? Levante sua mão bem alto. Você pode se colocar de pé. Uau, tem mais um monte de gente lá em cima, mano. Eu estava só olhando para baixo. Caraca, mano. Uau. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei nesta noite o Deus que está aqui, e Ele pode fazer aquilo que você precisa. Pai, em nome de Jesus, que eles levem o que eles vieram buscar aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que está aqui nessa noite, possa mudar a história e a situação que eles estão enfrentando, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. 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 Aleluia. Podeis assentar. Nós precisamos defender os nossos poços. A primeira coisa que Débora fez foi desentulhar e começar a defender os poços que estavam desentulhados em Israel. E eu quero trazer nessa noite para você 3 poços que nós temos conosco, que se nós deixarmos eles entulhados, nada na nossa vida vai dar certo. Sabe por quê? Porque esses poços são fundamentais para a nossa subsistência espiritual. Da mesma forma que você precisa de água para sobreviver, porque o nosso corpo, ele é da sua maioria composto por água. Nós temos 3 poços espirituais que nós precisamos cuidar dele. E eu quero que você, por favor, saiba que o primeiro poço que nós precisamos cuidar é o poço da palavra. Diga para a pessoa do seu lado aí, o poço da palavra. A palavra, presta a Bíblia para mim, Cris, por favor. Ainda bem que a minha mulher é crente. Esse livro não contém a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro aqui, ele é um direcionamento de Deus para o homem. E desse livro aqui, eu, Carlos Eduardo, conhecido como Carlinhos, acredito até na fitinha. A palavra de Deus diz que: e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. O poço da palavra, ele é fundamental para a nossa vida espiritual, se manter ativa. Sabe por quê? Porque o poço da palavra nos ajuda no segundo poço, e você já vai saber qual é. Porque a palavra de Deus, ela é imutável, e ela se renova a cada manhã, porque grande é a sua misericórdia. Quando nós aprendemos da palavra, nós passamos a errar menos, porque a palavra de Deus, ela nos ensina todo tipo de situação que você precisar. A palavra de Deus ensina sobre etiqueta, a palavra de Deus ensina costumes, valores, moral, ética. A palavra de Deus ensina sobre como você deve vestir. A palavra de Deus diz como você não se deve portar na casa das pessoas. A palavra de Deus é um manual, e se você quiser ter sucesso na sua vida, você precisa proteger com unhas e dentes o poço da palavra. Sabe por quê? Porque o diabo a todo momento ele quer roubar a palavra para que ela não faça efeito na sua vida. Quantas vezes você se pegou, e agora tem um monte de gente fazendo isso, você se pegou mexendo no seu celular durante a mensagem do pastor Lucas? A desatenção na hora da palavra faz com que o diabo roube a palavra que muitas vezes é para você. E esse poço, o diabo ele é tão sagaz, ele quer entulhar esse poço para que você não se alimente mais da palavra. E a partir daí você começa a ficar doente espiritualmente falando, porque você não tem mais o alimento da palavra. Logo, ficando doente, você se torna uma presa fácil para o inimigo. O segundo poço que eu quero trazer para você, que você precisa a partir de hoje começar a prestar muito mais atenção, precisa começar a partir de hoje a cuidar melhor desse poço, é o poço da fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Se você não cuida do poço da palavra, logo o seu poço da fé está em risco. E se você não cuida do poço da fé, você não traz o sobrenatural para o natural. Sabe por quê? A fé, ela é um portal. Vou tentar explicar para você como eu vejo a fé. A fé é um portal que traz o sobrenatural para o natural naturalmente. Porque quando nós oramos, nós precisamos da fé para que as coisas aconteçam, porque a fé é o firme fundamento. E se nós não temos fé, logo as coisas não acontecem. E a coisa que o diabo mais faz é entulhar o poço da fé, porque um cristão sem fé, é impossível ele agradar a Deus, porque é necessário que ele creia que Deus existe, e sem fé ele não crê. Sem fé, você vai passar 20, 30, 40 anos vindo nesse lugar, e não vai usufruir de nada que esse lugar pode fazer por você. Sabe por quê? Porque quem pode fazer para você é aquele que está aqui nessa noite, e para você crer que ele está aqui, você precisa da fé. Pegou? Cuidado com o seu poço da fé. O diabo vai roubando, o diabo vai minando o poço. E às vezes a gente deixa o poço aberto, e o diabo vem e joga uma sujeira no poço, e contamina o poço. E sabe o que acontece? A hora que a gente menos espera, nós passamos por uma tribulação, por uma situação difícil, e a gente já não tem fé mais para orar, a gente não tem fé mais para crer que Deus pode fazer o sobrenatural. O que eu quero propor para você aqui nessa noite, é que você, mano, eu quero orar por você que está sentado aí. Vem aqui, por favor. Como você chama? Hugo. Deus quer pôr água limpa no seu poço nessa noite. Vem aqui. Pai, em nome de Jesus, que rios de água viva fluam do seu interior agora, Pai.
e encha o poço dele em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. A hora que a gente menos espera, nós estamos passando por uma situação difícil e a gente pensa em desistir. Porque é natural, quando nós estamos passando por um momento difícil, a gente ter dúvida. João Batista, o cara que antecedeu Jesus, o cara que anunciou o Messias, o cara que comia gafanhoto e falava raça de víboras para todo mundo, na hora que ele estava preso, apanhando, ele pede para perguntar para Jesus assim, pergunta para ele se ele é o Cristo ou nós vamos ter que esperar outro. Sabe por quê? Porque quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, a nossa fé é testada, a nossa fé é provada, e se a gente deixar o nosso poço da fé entulhado, na hora da necessidade nós vamos sucumbir. Por isso que muitos cristãos se desviam, porque a hora que vem a luta, e ele precisa da fé, ele não consegue tirar a água do poço, porque o poço está entulhado. Quando nós temos o poço entulhado, irmãos, a gente vive uma vida natural, dentro de um lugar que nós podemos viver o sobrenatural. Quando Jesus, lá no capítulo 11 do Evangelho de São João, chega na casa de Lázaro, Lázaro já estava morto. Marta diz para Jesus assim, Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Olha que tragédia que está acontecendo. E Jesus olha para Marta e fala assim para Marta, deixa eu pegar uma moça bem bonita aqui. Jesus fala para Marta assim, Marta, Marta, já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Deus está pedindo para eu dizer para você nessa noite, fala o seu nome aí, bate no peito e fala o seu nome aí. Deus está pedindo para eu dizer para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus nessa noite. Mas sabe, para você ver a glória, você precisa ter o poço da fé. A fé faz com que você creia em Jesus. A fé faz com que você creia no sobrenatural. Por isso que muita gente está vivendo dentro da igreja no natural. Por isso que muita gente fala assim, nossa, a igreja não tem mais milagre. Sabe por que a igreja não tem mais milagre? Porque o povo entulhou o poço da fé. Vamos desentulhar o poço da fé nesta noite e você vai ver os milagres acontecer aqui. E o terceiro poço, que eu quero que você desentule nessa noite, é o poço do Espírito. Muita gente está frio. Muita gente não consegue mais ser cheio do Espírito Santo. Muita gente não consegue mais falar em línguas. Tem igrejas falando que é fora de moda falar em línguas na hora do culto. Viu? Quem falou em línguas estranhas hoje aqui já? Levante sua mão. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Deixa eu ver. Você não falou em línguas ainda? A maior evidência do Espírito Santo é o falar em línguas. E sabe para que serve o falar em línguas? É para edificar você mesmo. Um crente que não fala em línguas é um crente que está com o poço do Espírito entulhado. A fé foi embora. A palavra faz tempo que não lê. Aí chega na igreja, senta na cadeira, prega, pastor, dá tudo de si aí. Vamos, pastor Lucas, prega. Aí o pastor Lucas, cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, e não fala mais em língua. O Espírito Santo nessa noite quer te encher do Espírito Santo, sabe para quê? Para você começar a manifestar o sobrenatural. Nós temos que viver uma vida natural, sobrenatural. Jesus, quando aparece para os discípulos, depois de ressuscitado, lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, ele fala assim, ó, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto.
Entenda uma coisa, aqueles discípulos ainda não estavam cheios do Espírito Santo, tanto que eles estavam tremendo de medo, para não falar uma outra coisa que eles fazem quando estão com medo. Os caras estavam escondidos, achando que eles também iam ser crucificados, como Jesus foi. E Jesus entra, imagina que eles acharam que era um fantasma, os caras ficaram com medo, porque Jesus aparece do nada, a porta estava trancada. Aí a hora que Jesus entra e fala para ele, ó, fica aqui, até vocês serem revestidos do poder do alto. E logo depois, acontece Atos capítulo 2, o dia de Pentecoste. E eles estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Daqui a pouco começou a vir do céu um vento forte, veemente, impetuoso, e começou a encher aquele lugar, e eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E os mesmos caras que estavam com medo, os mesmos caras que estavam todos reunidos, começaram a sair e a pregar o Evangelho e a anunciar as virtudes. E Pedro foi crucificado de ponta cabeça, o outro foi colocado num tacho vivo, porque eles perderam o medo, e eles, cheios do Espírito Santo, tinham ousadia e intrepidez do Espírito para falar de Jesus. Entenda uma coisa, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver com o seu poço do Espírito entulhado, você vai viver uma vida natural. Se você não prestar atenção e não cuidar daquilo que alimenta você espiritualmente, daqui a pouco você vai morrer. Nós estamos falando aqui de uma nova história, sim, mas se você não desentulhar os poços, talvez não vai dar tempo de você viver uma nova história. Lá em João, no capítulo 7, a partir do verso 37, Jesus fala assim, ó: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Preste atenção, quem crer em mim, poço da fé, como diz as Escrituras, poço da palavra, rios de água viva fluirão do seu interior, poço do Espírito. A partir de hoje, eu quero que você preste atenção nisso. Pegou? Presta atenção. Eu quero propor para você nessa noite que você comece a vigiar os seus poços, porque numa guerra, o primeiro lugar que um exército quer minar é o lugar onde tem água para alimentar o exército inimigo. Primeira coisa que o inimigo quer fazer com você é fazer com que você não beba mais água. O inimigo não quer que você beba mais da palavra, da fé e do Espírito. Porque o que o inimigo quer é deixar você vulnerável. O inimigo quer que você se torne presa fácil. Quem assiste Net Geo aí, ou aqueles canal de animais, Animal Planet, tem alguém que assiste? Tem um dos programas que passa, Império Selvagem, que chama. E lá passa dos animais da África, os animais que são caçadores. E geralmente, o leão é o mais caçador de todos os animais. E quando ele vê uma manada de búfalo, ou ele vê uma manada de qualquer outros animais, de veado, ou de girafa, de zebra, de qualquer espécie de animal, o leão ele fica na espreita
procurando o animal doente, que fica por último do grupo. Se você prestar atenção, o animal doente ele vai ficando para trás e ele se torna uma presa fácil. Quando o leão vem, primeira coisa, que aqueles que estão protegendo os animais estão lá na frente, e o doente fica sozinho. Quando nós estamos nos sentindo sozinhos, pega essa, quando nós estamos nos sentindo sozinhos, é porque, muito provavelmente, nós estamos com alguma enfermidade, e não é física que eu estou falando, muito provavelmente tem algum poço da sua vida que está entulhado. Tem alguém que se sente sozinho aqui nessa noite? Eu quero orar por você. Você não consegue mais ficar no quarto porque você se sente sozinho. Você não consegue mais conviver com as pessoas. Tem alguém que está com dificuldade de conviver com as pessoas? Não tenha vergonha, feche os olhos todo mundo, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem uma mão levantada lá, tem mais outra aqui. Pai, o teu amor lança fora todo medo, Senhor. Pai, que nessa noite o Senhor desentulhe os poços, para que ela volte a se alimentar e volte a ter saúde plena em nome de Jesus. E todos que estão aqui que crê, diga amém. Amém. Para encerrar, eu quero dizer para você, o diabo, ele quer te destruir, mas Jesus ele veio para dar vida, e vida em abundância. Jesus veio para encher o seu poço, para colocar água nova no seu poço, e mais do que isso, Jesus veio para fazer de você um manancial de água, um lugar onde flui a água do Espírito. E nessa noite, se você quer fluir no Espírito, se coloque de pé, eu quero orar por você. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, assim são verdadeiros filhos de Deus. Oh, gostei desse aleluia. Tem mais aleluia aí? Aleluia! Ei! Você quer ser cheio do Espírito? Eu vou dizer uma coisa para você. Quem tem fome e sede, não tem dignidade. Ele busca e ele quer de qualquer maneira. Por isso, não fique em silêncio agora. Comece a falar com o Senhor. Se você tem línguas estranhas, comece a falar em línguas estranhas agora. Cheio. Espírito Santo, vem nessa noite sobre esse lugar e encha os poços nessa noite em nome de Jesus. Toda frieza vai embora. Todo poço entulhado seja desentulhado em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Oh! Xararalabacei! Xarararabaca, xarararabalas. Oh. Xarararabalas. Sei. Aleluia. 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 Feche os olhos mais um pouquinho. Tem alguém aqui nessa noite que não conseguiu sentir a presença do Senhor, você não conseguiu orar? Tem alguém, eu quero orar por você agora. Se você não conseguiu orar, se você não conseguiu falar com o Senhor, Deus tem algo para você nessa noite. Você não vai embora da mesma forma que você entrou. Tem alguém? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que não conseguiu orar, seja sincero, não precisa se enganar. Porque Deus ninguém engana. O que Deus quer é você cheio.
Saia do seu lugar, vem. Você que não conseguiu orar, seja sincero. Faz tempo que você não sente a presença, mas eu vou dizer uma coisa para você: você não vai só sentir a presença, mas você vai levar a presença embora com você hoje. Você vai carregar a presença. Feche os olhos. E não precisa de música, não precisa daquele climinha, não. Sabe o que precisa? Abrir o coração. Se você abrir seu coração, olha para mim agora aqui, vocês que estão aqui. O que vocês precisam é abrir o coração. Como que abre o coração? Fala para o Espírito Santo: Espírito Santo, vem fazer morada. Eu sou a sua casa. Pode entrar, eu sou a sua habitação, eu sou o seu lar. Convido o Espírito Santo para morar no seu coração, e você vai ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Igreja, estenda as mãos para cá. Feche os olhos, você aqui, comece a falar com Deus. Vem, Espírito Santo, sobre essas vidas. Que eles sejam cheios do teu Espírito nessa noite. Que eles sejam cheios do teu Espírito nessa noite. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, se revela a eles nesta noite, em nome de Jesus. Se revela a ela, Pai. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, vem, 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 vem. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Mais. Em nome de Jesus. 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 Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Comece a orar, vem, Espírito Santo. Você que está aí, comece a falar em línguas, vem. Vem, Espírito Santo, vem. Mais, Espírito Santo. Vem sobre essas vidas em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, se manifesta sobre essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Vem, em nome de Jesus, Pai. Enche o teu Espírito, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Mais, Espírito Santo, mais. Xararabala canda labalas, xararabala xararaca xaralabalas, ora ralabala xere canda laralabala, oh Espírito Santo, ei xereria la sore canda labalas, aleluia, oh araraca xaralabalas, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem está aqui na frente, presta atenção em mim aqui, que você ainda não sentiu nada. Se você sentiu alguma coisa, pode voltar para o seu lugar. Seja sincero, não sentiu nada. Estenda suas mãos para cá. Vamos fazer com que eles sejam cheios do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Xararalabalas, xaralabalas. Xararalaba, xaralabalas. Xaralabalas. Mais, aleluia, aleluia,
Aleluia. E aí? O que você sentiu? Coração queimou? Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Como você chama? Albert. Seja cheio, Albert, do Espírito Santo. Sentiu alguma coisa? Alegria. Alegria. Cheio do Espírito Santo. Fala, Senhor, vem, vem. O Espírito Santo vai habitar no seu coração e fazer morada. E você, sentiu alguma coisa? O que você sentiu? Vontade de chorar e ao mesmo tempo alegria. Aleluia. Como você chama? Leone. Hã? Leone. Seja cheia do Espírito Santo, filha. Oh, oh. E você, mano, sentiu alguma coisa? O que você sentiu? Senti uma vontade de chorar. Vontade de chorar. Assim, Oh, uma alegria. aleluia. Como você chama? Arthur? Convida o Espírito Santo a todo momento para ele morar no seu coração, para ele fazer algo incrível na sua vida. Tá bom? Aleluia. E você, como você chama? Você sentiu alguma coisa? O que você sentiu? Você sentiu a presença de Deus. Oh, aleluia. Enche a Giovana com teu Espírito, Jesus. Xararalamassou. Aleluia. Aplaudam Jesus. Podem se sentar. Aleluia. Oh. Xaralabalá. Amém. Glória a Jesus. Viu? Leva a presença para sua casa nessa noite. Porque geralmente, vou falar uma coisa por experiência própria. Quando a gente vai num acampamento, numa conferência, a gente recebe uma carga fora do comum, porque é dias que a gente está buscando a Deus ali todo dia. Mas quando a gente vai para casa, não que aqui não seja o mundo real, mas aqui a gente está num ambiente propício. A presença aqui, ela se manifesta de uma forma potencializada. Mas quando a gente vai embora para casa, os problemas vêm, as dificuldades aparecem. Mas lembra do poço. Começa a proteger os poços que fazem diferença na sua vida. E a hora que você passar pela dificuldade, pela luta, pelo problema, você vai saber que você tem aonde você se alimentar, aonde você matar a sua sede. Porque, sem a palavra, você vai continuar sendo escravo, porque aí conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, proteja o poço da palavra. Proteja o poço da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente não tem fé, a gente não crê que Ele existe. E por último, proteja o poço do Espírito, para que você continue sendo um manancial, para que você continue produzindo o Espírito, para que as pessoas ao redor de você também recebam daquilo que você tem. Porque, nós vamos embora, e o mundo lá fora continua matando, roubando e destruindo, porque o diabo governa o mundo. Aqui é a casa de Deus. Agora, se você levar ele para sua casa, a presença dele para sua casa, você vai ser um consulado aonde você estiver. Você vai ser território dele aonde você estiver. Proteja os seus poços. E você vai ver que você vai ter sucesso na sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Foi uma alegria estar aqui.